Bom, em primeiro lugar, eu acho que Moçambique precisa, eu estou a falar muito como se eu fosse representante de alguma coisa, como se eu fosse representante de Moçambique, mas eu creio que, falando por mim, Moçambique vive um momento em que talvez fosse o momento que o Brasil vivia em 56, quando este livro foi editado na primeira vez. E é um momento em que há mundos diversos, não é? Há nações, no caso de Moçambique são nações mesmo com línguas diferentes, com culturas, religiões diferentes, que se têm que unificar. E esse processo é um processo violento sempre. É um processo em que se tem que erguer uma linguagem que é uma linguagem comum, funcional, não? Como aquilo que seja o idioma dessa nação projetada no futuro. Não? Então, eu acho que um livro como este sugere como esses mundos podem entrar em diálogo, apesar de eles estarem em conflito, não é? Como é que leis diferentes, uma lei antiga, arcaica, quase entendida como se fosse da natureza, não é? Lida com uma lei de um Estado centralizado que tem que fazer uma administração única, não é? Eu acho que quem vive este processo, agora um pouco desfasado do resto do mundo, percebe quanto esse processo é realmente um processo que carrega uma enorme violência, não é? Em que as pessoas se sentem ameaçadas por uma espécie de uma diluição, as pessoas deixam de ser pessoas para passarem a ser cidadãos. Não é? Isso parece inevitável historicamente, mas nós estamos vivendo isso com um processo que é muito ambíguo. Queremos ao mesmo tempo e não queremos, temos medo de perder o chão, não é? E este sertão sugere que há uma saída, uma espécie de ordem do mundo que é construída na linguagem. Não é? Há pessoas que percebem que, embora seja uma construção ficcional, eu pretendo dizer certas coisas, não é? E essa coisa é dita por essa via, não é? Porque há coisas que eu digo como cidadão, na intervenção cívica que eu faço, e eu separo bem essas águas, pelo menos quero separar. Mas evidentemente que aquilo que eu faço como poeta ou como escritor traduz essa minha visão do mundo, não é? Porque a história faz sempre assim, não é? A duas mãos, não é? Uma mão do esquecimento e uma mão da memória, não é? E obviamente quem está no poder, quais são os interesses que prevalecem, essa resolução do que se esquece e do que se lembra fica determinada. Não é? Mas então o que seria ideal realmente é que houvesse a possibilidade de haver um mundo cheio de mundos, não é? Um mundo em que valessem várias linguagens. Não é? No caso de Moçambique, eu acho que é muito visível como o esquecimento é uma espécie de construção, de ferramenta de construção maior. É aquela que, quando se tem que fazer uma nação em cima de toda essa diversidade, é preciso esquecer muita coisa, não é? Mais do que lembrar, é preciso esquecer. Mas esse esquecimento é um falso esquecimento, não é? Porque as pessoas realmente têm guardado isso dentro delas. E mais uma vez se coloca esta questão: como é que nós conversamos com esse esquecimento? Como é que isso realmente fica um falso vazio dentro de nós, não é? E provavelmente a ponte é essa, é a literatura que dá, é a poesia que nos entrega essa chave para revisitar isso que está calado, não é? Dentro de nós. Eu acho que quando se está a falar de um período cheio de sangue e cheio de crime, não acho que a poesia possa ser chamada, a não ser por uma razão de reforçar esse sentimento que nunca mais queremos isso. Não? Mas aí a linguagem tem que ser direta, ela tem que ser de testemunho, de depoimento de quem viveu. Acho que só posso ver isso no domínio do absurdo. Não? Eu vivia um regime de ditadura e aí também havia uma tentativa de apagar o passado, de reescrever a história. Faz parte desse discurso, não é? que pretende ser o único olhar, a única visão sobre o mundo. É triste que isto aconteça hoje, não? Nos dias de hoje, que é mais difícil impor essa anulação da história. Não é? Há um grande risco de se criar tensões, porque é muito difícil de sustentar hoje, no mundo hoje, com a informação, com a consciência que as pessoas já têm da sua própria história. É muito difícil, ou é imposto por uma grande violência, não é? Ou é alguma coisa que arrisca-se a cair no ridículo, não é? Há coisas que são feitas pelos regimes, não é? Há coisas que são feitas pelas pessoas, uma espécie de regime de viver e uma espécie de consenso que as pessoas façam. Por exemplo, Moçambique teve uma guerra civil que demorou 16 anos, fez 1 milhão de mortos. E quando acabou a guerra, havia uma decisão silenciosa, mas partilhada por todos, que diziam: vamos esquecer. A ideia era que
lembrar isso podia reativar focos de tensão que nós não queríamos. E, portanto, não foi uma decisão tomada por nenhum regime ou alguém em representação de outro, não? Mas, obviamente, esse assunto tem que ser resolvido de uma outra maneira. Isto é, provavelmente, no caso de Moçambique, a literatura pode resgatar essa memória. Eu vou dizer uma coisa que para o Brasil hoje provavelmente não é muito simpática, mas quando nós saímos deste período dessa guerra civil, nós percebemos que tínhamos ido longe demais numa crispação, numa tensão em que qualquer um dos dois lados que não pensasse como o outro era um motivo de uma fronteira, de uma ausência de diálogo, não é? E nós tivemos que, depois, por cima de toda essa dor, sentarmos e falarmos uns com os outros, não é? E isso, eu não quero fazer nenhuma equiparação com a situação de hoje no Brasil, porque parece que estou sugerindo uma coisa que é um certo, sei lá, como se fosse um conselho, não é? Eu não sou ninguém, eu tenho que respeitar que o Brasil é uma outra história, uma outra realidade. Tenho muito pudor a falar de um país, mesmo que o Brasil, que eu sinto como sendo uma pátria minha, mas tenho muito pudor em me excluir em assuntos que depois são da soberania brasileira, não é? Mas, na verdade, eu acho que eu senti, por exemplo, que havia uma certa distração em quem hoje sente o peso deste novo regime, não é? As pessoas estavam entretidas como se fosse o assunto mais importante do mundo, em assuntos como o lugar da fala, a apropriação cultural, etc. E isso eram as grandes brigas, quando estava ali, não é? Claro, a grande ameaça que pesava sobre todos, não é? Então, acho que vale a pena a gente não só questionar o outro, mas questionarmos a nós próprios, saber se nós fizemos certo o que tínhamos que fazer. Eu acho que o Brasil contribuiu muito para que nós abraçássemos uma língua portuguesa que podia ser mais nossa, não é? Porque já não era a língua do outro. Vocês passaram um processo de 200 anos de recriação de uma língua que correspondesse mais à identidade, a uma identidade nova, que era a identidade brasileira, e nós beneficiamos muito desse percurso, né? E beneficiamos através dos escritores. Bom, um deles, temos o poeta Máximo Maestro, do Guimarães Rosa, mas todos os outros trabalharam como trazendo um recado, né? Mostrando, olha, é possível fazer isto, e isso foi fundamental. Assim, mais do que a língua, é preciso que isso vá junto com a história, né? Porque, por exemplo, o Brasil não é agora que está a ser confrontado com uma certa tentativa de anular o passado, de reescrever a violência dos tempos anteriores, né? Porque desde que eu visito o Brasil eu percebo que houve, de maneira quase silenciosa, uma tentativa de esquecimento da escravatura, das memórias do racismo. Quando se diz agora que, por exemplo, que a escravatura não foi exatamente isso, porque os portugueses nunca pisaram a África e que foram os próprios africanos que se entregaram ou que se negociaram a si mesmo, esse é grave e é uma tentativa quase grosseira de apresentar um dos grandes, digamos assim, um dos grandes massacres que foram feitos na história, não é? Como uma coisa mais aceitável porque está desculpabilizado em relação a este lado de cá, que seria o lado dos portugueses ou o lado dos brasileiros, não é? Dos brasileiros que vêm da Europa. Eu já estava escrevendo um livro sobre a Beira. Eu ia à Beira naquela semana que houve o ciclone para recolher memórias, para visitar os meus lugares de infância, e aconteceu tudo isso. E eu já estou adiantado, tenho 12 capítulos já feitos, revistas, digamos, consolidados, bom, e agora estou um pouco perdido, não sei o que é que eu vou fazer, porque por um lado tenho um certo pudor em deixar entrar esta desgraça como se fosse uma coisa que eu tivesse algum aproveitamento a fazer em relação. Tenho que ter um respeito sobre essa outra história que eu não posso lidar sem estar lá, sem me deixar contaminar e não como visitante, não é? Em relação ao facto de ser biólogo, eu acho que os moçambicanos têm um problema de afastamento daquilo que seria a percepção própria, né, endógena do que é que nós somos, em termos de clima, em termos de solos, em termos daquilo que é tido como a normalidade versus uma catástrofe, versus uma calamidade. Estes ciclones são parte do nosso clima. Moçambique está nesse canal, que é chamado Canal de Moçambique. Ali há pelo menos 3 grandes ciclones por ano, alguns deles atingem a costa moçambicana, que é muito extensa. Então eu acho que é preciso
lidar com isto não como uma coisa que é acidental, mas como uma coisa que faz, digamos assim, faz parte da nossa, da essência da nossa condição. Os rios são feitos para inundar, os nossos rios não são bem comportados, não são domesticados. Digamos, o sistema de chuvas é assim. Repara, agora eu vi o que está a acontecer agora no Rio de Janeiro. Acho que caíram numa hora 90 milímetros. Bom, neste caso nós tivemos chuvas em que numa hora caíram 200 milímetros. Quer dizer, portanto, isso significa que numa hora ocorre quase um terço daquilo que a chuva que devia cair todo o ano. Portanto, é uma realidade que é feita desta maneira, que é feita de extremos, e é preciso a gente saber lidar com isso. Temos um sistema de prevenção, temos um sistema, digamos assim, depois de salvamento e de emergência que está instalado e que não olha para isto como uma grande surpresa. É preciso repensar como as nossas cidades estão feitas, como é que a gente ocupa o espaço que devia ser, por exemplo, de drenagem de águas. Por exemplo, eu estou certo que no Rio de Janeiro acontece a mesma coisa. São canais naturais que a água tem para se deslocar, que são fechados por estradas, por construções, etc. Há uma maneira arrogante de ocupar o espaço, uma maneira como se não estivesse ali a natureza muito antes de nós, ou como se nós não fôssemos parte dela. Então acho que é preciso ter e aí todos, quer dizer, sejam governos de esquerda, de direita, etc., todos têm que ter uma atitude de estarem disponíveis a repensar e perceber que, por muito que a gente se considere a espécie que domina, a espécie que faz a gestão do mundo, pelo menos que essa gestão seja bem feita, não?